Vamos lá então falar de política fiscal. Então, política fiscal é um conjunto de medidas adotadas pelo governo dentro do orçamento do Estado que visam obter rendas indispensáveis à satisfação da despesa pública. Então, isso aqui é importante, indispensável à satisfação da despesa pública. Então, a gente sabe que o governo ele não é uma empresa, né? O governo ele não nasce, ele não se estrutura para ter ali uma transformação e para que ele venda algo, né? Para que ele produza ali, para que ele tenha uma matéria-prima, para que ele tenha valor agregado e venda aquilo. Claro que não. O conceito é ele tributar ali a população e através dessa arrecadação de tributo, ele fazer com que a população ali tenha uma vida, né, razoavelmente dentro dos padrões aceitáveis. Então seria ali gasto com despesas públicas, como segurança, educação, saúde e etc. Beleza? Então isso é muito importante. Chamamos de política fiscal as decisões do governo sobre como e quando irá arrecadar tributo, impostos, taxas e contribuições, e sobre quanto e de que forma irá gastar os recursos disponíveis. Então isso aqui é o que a gente chama de política fiscal. Nada mais é do que a decisão do governo sobre como ele vai arrecadar. Ele vai diminuir os impostos, ele vai aumentar os impostos. Por quê? Por que ele vai diminuir? Porque ele está com dinheiro em caixa. Por que ele vai aumentar? Porque está precisando de mais saúde, mais educação, né? Está precisando de mais estrutura, como viadutos, pontes, etc. E aí ele tem que cobrar mais, né? E, consequentemente, como que ele vai gastar isso? Então, aqui, a gente entra em algo que é muito importante, a prova te cobra muito isso, tá? Que é o superávit ou déficit primário e o superávit ou déficit nominal. Então vamos só lembrar um conceito aqui de extrema importância. O superávit. Eu tenho aqui um superávit quando eu tenho as minhas receitas maiores do que as minhas despesas. Esse é um superávit. E eu tenho um déficit. Quando que eu tenho um déficit? Quando as minhas receitas são menores do que as minhas despesas, tá? Então, isso é importante só para a gente lembrar o conceito de superávit. Superávit, dinheiro sobrando, né? A minha receita, ou seja, aquilo que eu ganhei, é maior do que as minhas despesas, aquilo que eu vou gastar. Sobra dinheiro. Déficit é ao contrário. Quando as minhas receitas, ou seja, aquilo que eu ganho é menor do que as minhas despesas, aquilo que eu vou gastar. Então, como que a gente vê a conta, né, dentro da ideologia do setor público? A gente vai ter aqui receitas e impostos, ou seja, aquilo que o setor, ou seja, aquilo que o governo arrecada. E a gente vai ter aqui as despesas não financeiras. O que seria despesas não financeiras? Seria despesas com saúde, seria despesas com educação, seria despesas com segurança. Ou seja, nada isso aqui tudo isso, desculpa, é não financeiro, ou seja, é o que realmente se necessita. Então o governo vai ver o seguinte, eu fui lá e tive receita, ou seja, aqui são os impostos. Quanto que eu tive de imposto? 1 milhão. Quanto que eu tive que gastar com saúde, educação e segurança? 800 mil. Opa, então eu tive superávit. Só que esse superávit é primário. Por que primário? Porque só leva em consideração as despesas não financeiras. Então anote isso aí. Um superávit ou um déficit primário, tá? Só leva em consideração as despesas não financeiras. O que seria as despesas não financeiras? Gastos com saúde, educação e segurança, por exemplo. Beleza? Então isso é importante. Ou então pode ser o contrário. O governo foi lá, arrecadou 1 milhão e teve de gasto 1 milhão e 200 aí com saúde, educação e segurança. Carapa, teve um déficit. Por quê? Porque as receitas foram inferiores às despesas. Então a gente está falando tanto de um superávit quanto um déficit primário. Ou seja, quando sobra ou quando falta dinheiro, né? Falando aqui só de despesas não financeiras. Só que o que acontece? O governo tem o que a gente chama de título público federal. O que é o título público federal? Título público federal são as LFT, são as LTNs, são as NTNBs, são as NTNF. Ou seja, o governo ele emite um título que a gente chama de título da dívida pública ou título público federal e, consequentemente, depois ele tem que te pagar um juro sobre isso. Suponhamos, você foi lá e comprou uma LFT em 2018. Em 2020 você vendeu. Você comprou por 1.000 e na hora de vender, vendeu por 1.200. Perceba que você tem R$200 de juros. Mas de onde sai esse dinheiro? Quem te paga esse dinheiro? É o setor público.
E aí é o que a gente chama de pagamento de juros sobre a dívida pública. E aí a gente pode ter um superávit ou um déficit nominal. Então, olha só, presta bastante atenção para você não errar isso aqui. Quando a gente fala de um superávit ou um déficit nominal, leva-se em consideração o pagamento de juros sobre a dívida pública. Ou seja, né, quanto o governo vai pagar ali para poder remunerar esse investidor que investiu em título público federal. Então, se tem aqui uma sobra ou uma falta, se tem uma sobra, superávit, se tem uma falta, um déficit. Só que se já está levando em consideração a dívida pública federal, aí a gente chama de nominal. Aí não é primário mais. Porque o primário não considera aqui despesas não financeiras. Somente saúde, educação e segurança. Já o nominal, ele considera esse pagamento de juros. E a gente tem uma diferença. Vamos a um exemplo aqui. Imagine o seguinte, ó. Imagine que o governo teve de receita aqui com impostos o valor de R$1 milhão. E ele teve aqui de despesas não financeiras o valor de R$800 mil. Ou seja, o que ele teve aqui de superávit ou déficit nominal? Não, nominal não teve nada. Por quê? Porque não está considerando aqui não está considerando os juros da dívida pública. Está considerando apenas despesas não financeiras. Então aqui sobrou 200k. Então aqui o que a gente tem? A gente tem um superávit primário. Por quê? Porque está falando apenas de despesas não financeiras. Agora a gente pega esses 200k, traz ele para cá, que é o superávit primário, e vamos continuar aqui a conta. Então ele tem um superávit primário. Por quê? Porque sobrou dinheiro, sobrou 200k. Só que agora, nesse mesmo período, ele tem que pagar 300k de juros. Então, juros sobre o quê? Sobre os títulos públicos federais que ele emitiu lá, é de 300k. Ou seja, ele tem 200, mas tem que pagar 300. O que vai ter aqui? Vamos colocar aqui para cima aqui, para não pegar aqui no meu roxinho. Então, ó, vamos trazer para cá. Então, nesse caso, ó, o que ele vai ter? Ele vai ter um déficit. Por quê? Tem 200 mil sobrando, mas ele tem que pagar 300 mil de juros. Ele tem aqui, então, um déficit. Só que esse déficit é um déficit o quê? Nominal. Por que, Wallace, que é um déficit nominal? Porque levou em consideração os juros que ele tem que pagar. Então, isso é muito importante, cai muito isso na sua prova, tá? Então, você sempre lembra o seguinte, o superávit ou déficit primário considera apenas despesas não financeiras. Beleza? O superávit ou déficit nominal considera, além das despesas não financeiras, também o pagamento de juros sobre a dívida pública. Então, isso é muito importante e é muito bacana você estar ligado e entender esse conceito para poder aplicar na prova. Beleza? Vamos lá então e eu espero você na próxima aula.